Bom dia, irmãos. Então vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Ahm, nunca em tempo algum, nunca em tempo algum foi tão ridículo, tão completamente. Não sei como, que adjetivo hei de usar para acreditar que Deus não existe. Nunca foi tão. Para aquilo que sabemos hoje, acreditar que Deus não existe é uma coisa completamente irreal. Não dá para perceber, não dá para seguir esse caminho. E, no entanto, nós vemos que há igrejas a fecharem, há igrejas com dificuldades, as pessoas não vêm à casa de Deus, mas nunca em um século, nunca como no século XXI, foi tão ridículo acreditar que Deus não existe. O que é que se está a passar? E com as coisas que têm acontecido e que nós sabemos até agora, porquê? Porquê é que as pessoas não ouvem o Evangelho? Porque é que as pessoas acreditam ainda que Deus não existe? Se calhar temos que olhar também para nós, não é? Como é que será o testemunho da igreja? Que testemunho é que nós estamos a dar? Mas isto deixa-me perplexo. Como é que no século XXI, em que é impossível acreditar que Deus não existe? Diria assim. E já vamos nesta epopeia, digamos assim, ver porquê, usando a palavra de Deus. E uma vez vamos comemorar o Natal, daqui a dias. Depois do meu coração ir a uma passagem que eu gosto muito, os primeiros versículos de Gênesis capítulo 1, porque para mim Gênesis capítulo 1 tem muito a ver com isto, tem muito a ver com a nossa fé, porque é o princípio de todas as coisas. E eu, quando abro a Bíblia e passo aqui por Gênesis, fica assim uma coisa extraordinária. E é realmente isto que nos dá. Estes primeiros versos de Gênesis dão-nos um ânimo, pelo menos a mim, extraordinário. E eu conheço pessoas que dão o seu testemunho dizendo: eu passei a acreditar em Cristo e que Jesus ressuscitou porque vi que o Gênesis era verdadeiro. Porque o Gênesis não era, eu pensava que era só uma fábula, uma coisa em sentido figurado. Uma história, não é? Podia começar assim, era uma vez. E por isso eu desvalorizava o Gênesis, era uma fábula, uma lenda. Como é que eu posso acreditar no Novo Testamento e na igreja, no testemunho da igreja, e que Jesus, e que Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho, e que Jesus ressuscitou? Como é que eu posso acreditar nisto se eu acho que o Gênesis é uma fábula? É uma invenção. E eu creio que nesta dinâmica, entre aquilo, se calhar, partes da palavra de Deus que nós achamos que desvalorizamos e outras partes que valorizamos mais, certamente, cada uma tem o seu lugar. E não é pelo Gênesis que nós somos salvos, é por Cristo, não há dúvida. Mas a credibilidade de alguns textos é prejudicada, creio eu, pela forma como nós desvalorizamos outros. Então gostava de vos acompanhar nesta caminhada em Gênesis, e vamos estar só nos primeiros versículos. Não vamos estar, não é? Em Gênesis capítulo 1, o que é que diz a palavra de Deus? Diz que Deus criou os céus e a terra, não é? E depois começa a descrever como é que Deus criou essas coisas. Tudo isto, como Deus nos criou. E nestes primeiros versículos, como é que nós os entendemos? Como é que nós lemos esta passagem? Então, como eu disse, eu conheço testemunho de pessoas que passaram a ler o Novo Testamento e a acreditar na ressurreição porque viram que era verdade. Qual é que é a nossa posição em relação ao Gênesis? Qual é que é a posição da igreja, nós como igreja, como crentes, qual é que é a nossa posição em relação ao Gênesis? Há pessoas que leem o Gênesis desta maneira. E vamos lá recapitular o que é que diz a criação, este texto sobre a criação. Então,
No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que é que aconteceu no primeiro dia? Deus criou a luz. No primeiro dia, Deus criou a luz, certo? Então, mas, quer dizer, Deus criou os céus e o planeta Terra, certo? Céus, planeta Terra, basicamente era tudo que as pessoas naquela altura, há 3.000 anos atrás, conheciam quando escreveram este texto. Terra, os céus. Deus criou os céus e o planeta Terra. E diz a palavra de Deus que a Terra era sem forma, não é? E vazia. É natural, se foi criada naquele momento, ainda estava a ser trabalhada, não estava ainda como nós a conhecemos hoje, não é? E havia trevas. Então, espera aí, Deus criou os céus e o planeta Terra. Também havia trevas. Também não é preciso haver estrelas antes de haver planeta? Como é que é? E depois diz, e Deus disse, haja luz. Então, mas já havia terra e agora é que há luz? Mas Deus ainda não criou as estrelas, nem as galáxias, nem essas coisas, não é? Porque o segundo dia da criação é quando Deus faz a separação, diz aqui no texto, na tradução, as águas, e então Deus criou os céus, aquilo que nós entendemos pelas estrelas, tudo aquilo que nós vemos no céu. Foi no segundo dia. Então, espera aí, Deus, no primeiro dia, criou o planeta Terra, criou os céus, mas depois criou a luz, já a Terra estava criada, depois a seguir criou as estrelas. Mas isto é contrário a tudo aquilo que nós sabemos hoje. Então, as estrelas primeiro, depois vêm os planetas. E depois uma coisa ainda mais interessante. Deus criou a seguir, no terceiro dia. O que é que Ele criou no terceiro dia? As plantas. Certo? As plantas. Portanto, as plantas sobrevivem por causa da luz das estrelas. Certo? Elas alimentam-se da luz das estrelas e então vivem, certo? As plantas. Porque no quarto dia, se forem ver, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Espera aí. Isto é uma grande baralhada. Isto está tudo errado. Certo? As plantas só sobrevivem se tiverem luz, sol. Mas Deus não criou só no segundo dia, é que Deus cria as estrelas, e etc. E depois só no quarto é que criou o sol. Como é que havia luz? No início, no primeiro dia. Realmente, como é que eu posso acreditar no tudo o resto se isto é uma grande confusão? Está tudo errado. A minha pergunta é, se tu pensas assim, se tu lês a Bíblia, este primeiro capítulo de Gênesis, dessa forma, realmente é difícil acreditar no resto. Mas imaginemos, só imaginando, que isto está tudo certo e que nós é que estamos a ler errado. Que é a nossa ignorância que nos faz ler as coisas desta maneira, mas que as coisas batem todas certas. Porquê? Porque quem criou todas estas coisas foi Deus. Não fomos nós. Nós estamos a interpretar, a ler. Não é? E à luz daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos, nós lemos estes versículos e interpretamos. Dizemos, isto foi assim. Então eu vou-vos mostrar outra maneira de ler estes versículos. E se alguns estavam escritos para que há 3.000 anos aquelas pessoas pudessem entender, eu creio que alguns estão escritos de maneira que nós hoje, no século XXI, só hoje é que nós os conseguimos entender. Então vejamos, vamos só começar com um aperitivo, certo? Quando a gente vai para um bom almoço, um bom jantar, sabe sempre bem um bom aperitivo, certo? Então vamos começar com um bom aperitivo. As plantas e o aparecimento do sol, da lua e das estrelas, certo? Diz Deus, terceiro dia, as plantas. Está errado. Elas precisavam de luz para sobreviver, certo? Quarto dia, o sol, as estrelas. Aí já podia haver plantas. Elas aguentaram bastante tempo, hein? À espera do sol. Isto para alguém há 3.000 anos poderia até fazer algum sentido, porque não tinham o conhecimento que nós temos hoje, mas hoje para nós isto não faz nenhum sentido. Isto é, faz todo o sentido. Mas na primeira leitura, nós achamos que isto está tudo ao contrário. Agora vou fazer uma pergunta para vocês me responderem.
Se calhar há pessoas que vão estar melhor preparadas para responder a isto. Quando nós vamos ao supermercado e compramos a última tecnologia para desinfetar as nossas casas, para tirar tudo o que é micróbios e tudo isso, o que é que nós compramos? O que é que diz lá nos rótulos naqueles produtos? Ninguém vai ao supermercado comprar produtos. Hã? Benetton. O que é isso? Caramba, dessa que vai ao supermercado. Não estou ouvindo lá nos Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Certo, mas o produto que lá está dentro faz as maravilhas. São bons. Não. Detergente. Detergente. Então, nós que têm mais idade, como eu, vamos à nossa infância. Quando nós tínhamos uma ferida, o álcool ardia muito, certo? Não usávamos álcool. Aquilo arde muito. O que é que nós usávamos para desinfetar as feridas que até começava a borbulhar, fazer? Água oxigenada. Então nunca viram nos produtos de limpeza Oxy-Action, oxigênio, o poder do oxigênio. Porque o oxigênio queima, o oxigênio mata e é usado como produto, como desinfetante. Se nós queremos matar fungos e bicharada, usamos o oxigênio. Certo? Então, quando a vida apareceu na Terra, não podia haver muito oxigênio, porque o oxigênio mata a vida. Curiosamente, nós não passamos sem oxigênio para viver. É curioso isto, não é? Mas no início, não podia haver muito oxigênio no nosso planeta. Então quer dizer que no início, como diz na palavra de Deus, a Terra era sem forma e vazia. Isto é, passou por muitas transformações até chegar àquilo que nós conhecemos hoje e continua a transformar-se, não é? Vemos alterações climáticas, tudo isso. Já são provocadas muitas por nós. Então, a atmosfera da Terra não era exatamente igual àquilo que temos hoje. Porquê? Porque não havia oxigênio. A atmosfera da Terra, segundo nós conhecemos hoje, no século XXI, era opaca, era escura, não se via nada. Estava lá o Sol, estavam lá as estrelas, estava lá a Lua, porque Deus tinha criado, no segundo dia, certo? Primeiro dia a luz, segundo dia as estrelas, depois o Sol. Eles estavam lá. Só que nós, na Terra, não conseguíamos vê-lo. Então o que é que era preciso para a atmosfera se tornar transparente e nós podemos ver as estrelas, a Lua, o Sol? Era preciso oxigênio. Não é? 20% da nossa atmosfera é oxigênio. Não existia naquela altura. E o que é preciso? De onde é que vem a maior parte do nosso oxigênio que nós respiramos? A maior parte não vem das árvores. A maior parte não vem das águas. Vem dos oceanos. E sabem do quê? Do fitoplâncton. São umas pequenas criaturazinhas, milhões, bilhões, que existem nos oceanos. E nós estamos a estragar os oceanos, qualquer dia não temos oxigênio para respirar. E que são basicamente algas. Ora, a alga é uma planta. Então, obviamente que antes de podermos ver o Sol, tinha que haver plantas para gerarem o oxigênio, para a atmosfera se tornar transparente e podemos ver o Sol e a Lua e as estrelas. Então, faz todo o sentido quando Deus diz, primeiro as plantas, é preciso produzirem oxigênio, mudarem a atmosfera para depois a vida mais complexa vir a seguir. E se vocês forem ver, e num outro detalhe, é que Deus usa a palavra criar, que nós usamos em português, criar, quando Deus faz uma coisa extraordinária. Primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, não havia nada, e Ele criou uma coisa extraordinária, um milagre. Outro milagre foi quando apareceu a vida animal. Não as plantas, a vida animal. Como é que rocha, pó, dá lugar a plantas e ainda vão aos animais que se mexem, que é um milagre. E qual foi a terceira vez em que Deus usou essa expressão criar? Quando criou o homem e a mulher. Consciência. Também é um milagre. Ninguém consegue explicar como é que nós temos consciência.
Então, foi aqui neste texto de Gênesis, foi os únicos sítios em que Deus diz criou. Quando aparece o sol e as estrelas, nós na nossa tradução diz criou, porque foi a tradução que foi feita. Mas no original diz Deus fez. Isto é, eu faço uma coisa, não é? Quando tenho que buscar o material, tenho areia na praia e faço um castelo de areia. Não crio nada, está lá a areia, é só montá-la, não é? Então, o sol e as estrelas já lá estavam, mas nós não conseguíamos ver. E Deus fez com que nós pudéssemos vê-las quando pôs as plantas a transformar a nossa atmosfera. Agora pergunto eu, quem escreveu isto há 3.000 anos? Sabia destas coisas? Então como é que ele escreveu isto desta ordem? Quer dizer, o evidente é que teve uma inspiração. Porque isto foi muito arriscado, pôr a ordem certa das coisas. Foi muito arriscado, não é? Há 3.000 anos, não sabiam nada daquilo que sabemos hoje. Inspiração. É o que nós sabemos. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Foram homens e mulheres, principalmente homens naquela altura, que escreveram, mas a inspiração veio de Deus. E aquilo que nós achamos que é um erro é uma evidência de que Deus inspirou, de que Deus está por trás da sua palavra. Isto foi apenas o aperitivo. Porque se nós lermos os outros versículos, principalmente os primeiros 3 versículos de Gênesis, nós vamos ver coisas extraordinárias. Nós vamos ter provas de Deus. Nós precisamos de fé. Nós vamos ter muitas evidências de que não estamos cá por acaso. Por isso é que no século XXI é ridículo nós acreditarmos que Deus não existe. É quase uma religião, não é? Acreditar que Deus não existe é como se fosse uma religião. Porque não há provas, é pela fé. Tal como nós acreditamos que Deus existe. Mas as evidências de que Deus existe são muito mais do que aquelas de que Deus não existe. E a palavra de Deus deita por terra uma série de coisas com apenas estes primeiros versículos de Gênesis. É por isso a importância, que eu acho que é importante, Gênesis, para nós valorizarmos tudo o que vem a seguir. Para nós valorizarmos o Natal. Para nós valorizarmos aquilo que Deus fez através de Jesus. Mas irmos a Gênesis. Segunda coisa, o primeiro versículo da Bíblia. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, para quem escreveu isto, para aquele povo naquele tempo, o que é que era? Deus criou os céus e a terra. Era o planeta Terra? Era o nosso céu? Para eles, possivelmente era. Mas até no hebraico não existe palavra para o universo. Então, céus e terra era tudo aquilo que eles conheciam. Portanto, quando este versículo diz, e no princípio Deus criou os céus e a terra, está a dizer, Deus criou este universo, não diríamos hoje na nossa linguagem, Deus criou tudo. Não é? Não está a referir-se, poderá estar ou poderá não estar, a referir-se exatamente ao planeta da Terra, mas a terra e céus era tudo o que era conhecido naquele tempo. Certo? Portanto, Deus criou tudo. É o que este versículo está a dizer. Isto põe realmente algumas questões importantes. Se Deus criou, quer dizer que não existia antes. Certo? Não existia nada antes. Deus criou. Vocês não querem ver que 3.000 anos depois disto está escrito, nós confirmamos que não existia este universo onde nós vivemos antes, mas que passou a existir a partir de uma certa altura. 3.000 anos depois disto está escrito, quando no século XX toda a gente acreditava que o universo era eterno, não precisava de um criador, porque sempre existiu, sempre. Então não querem ver que no final do século XX, chegaram à conclusão que o universo tinha sido criado, tinha tido um início. E está aqui, façam-me um zoom, está aqui desde há 3.000 anos a dizer que o universo teve um início. Isto não é uma evidência forte de que Deus
criou, que Deus está por trás da palavra. Porque isto põe outra questão. Se não existia antes, o que é que causou? Qual foi a causa? Tudo neste mundo nós sabemos. É uma regra, tudo que acontece tem uma causa. Não é? Se eu tiver aqui este enfeite, se ele sempre esteve aqui, ele está parado, não aconteceu nada, não é preciso nenhuma causa, certo? Ele sempre esteve aqui. Viram o que aconteceu há pouco? Houve uma causa. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei se fui eu, tropecei em alguma coisa, um fio. Vamos à procura da causa. Mas houve uma causa, porque houve um acontecimento. Alguma coisa mudou, então tem que haver uma causa. Agora imaginem se aquilo tudo em que nós vivemos, tudo o que foi criado, este universo em que nós vivemos, teve uma causa. Onde é que essa causa está? Não está dentro dele, não é? A causa não está dentro da coisa que foi criada. Tem que estar fora, certo? Qual é a coisa que está fora do universo? Está para além do universo. Acho que não conhecemos muitas coisas dessas. Eu conheço uma. Então, a palavra de Deus põe-nos questões muito sérias. Tem a ver com a forma como nós encaramos a vida e esta coisa maravilhosa onde nós vivemos. Não é? E a nossa fé. Por isso é que eu digo, no século XXI é extremamente difícil alguém acreditar que Deus não existe. Há muitas situações como estas, lançadas pela palavra de Deus, que nos põem essas questões. E agora vamos a outra que para mim é deliciosa. É tipo checkmate, mas para muitos não será. Que é a luz. Como é que a luz aparece no primeiro dia? As estrelas foram criadas, o sol, no segundo dia. Como é que há luz? Como é que há luz? Como é que alguém há 3.000 anos, não sabendo o que nós sabemos hoje, diz que houve luz ali, naquele momento? Antes das estrelas, antes dos planetas. Como é que alguém sabia? E, de facto, tudo aquilo que hoje suporta o Big Bang e essas coisas, baseia-se essencialmente nessa luz. Curiosamente, também a nossa fé se baseia na luz. Não é? Jesus é a luz. É o verbo, tem muitos adjetivos, mas ele é a luz. E estas coisas não estão... Têm razão para estar assim escritas. Não é por acaso. Então, diz a palavra de Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quer dizer, quando aparece a luz, aparece esta separação entre trevas, não é? Noite e dia. O que é que isto significa, esta separação entre noite e dia? Hoje, nos nossos dias, quando nós temos a noite, temos o dia, o que é que isto quer dizer? Que o tempo começou. Não é? É amanhã, é a tarde. Precisamos a ter tempo. Não é? Antes não havia tempo. Uma coisa que o Einstein nos ensinou. Só há tempo se houver matéria. Enquanto não há nada, não há tempo. Não fui eu, não é uma teoria minha. Então, ao ver luz, há tempo. Começa a contagem do tempo. Há 3.000 anos ninguém sabia isto. Ainda hoje, muitos de nós não sabemos. Mas aqueles que estudam estas coisas sabem de tal maneira que quando alguém, por acaso foi um padre, um cristão belga, que lançou esta ideia de que o universo tinha tido um início. E o que eu acho mais curioso na história dele, o Georges Lemaitre, que era belga, o que eu acho mais curioso nele é que ele quis ser padre depois de ter sido físico. Ele primeiro foi físico, estudou física, andou a discutir com o Einstein, a mostrar ao Einstein que as teorias dele conduziam a isto, a um universo que tinha aparecido, que não existiu sempre, mas que apareceu.
Ele andou a discutir com o Einstein. E depois de tudo isto, eu acho que ele era um tipo extraordinário. Depois de tudo isto, quis ser padre. Não foi ao contrário. Ele não era padre e depois decidiu ser físico. Foi ao contrário. Ele era físico, conhecia aquelas coisas todas e quis servir a Deus. Porque ele leu o Gênesis de maneira diferente. A luz e o tempo são duas coisas inexoráveis. A luz e o tempo. E temos que nos apressar, porque o tempo já vai andando. Porquê é que a luz é tão importante? Digam-me, quando vocês estão lá em casa e acendem uma lareira, quem é que tem o privilégio de poder acender uma lareira para aquecer? Conseguem acender uma lareira sem luz? Isto é, quando acendem uma lareira, não, conseguem acendê-la, ter lá chama sem haver luz? É impossível, não é? Se queres calor, há luz. Então, a luz, sabemos hoje que não é só aquilo que para muitos de nós que é bom, porque podemos ver. Não, a luz é aquilo que permite transmitir a energia. Então, eu tenho calor porque há luz. A luz é uma coisa fundamental neste universo em que nós vivemos. Então, não é só para termos um dia bonito, não é só para afastar as nuvens, não é só para as plantas poderem crescer, mas a luz é fundamental em tudo que existe nesta terra. Conhecem aquela frase, neste mundo nada se perde, tudo se transforma. Porquê? Porque há luz. A luz é que permite essas transformações. É o que sabemos hoje. E a palavra de Deus diz que antes de todas as coisas, o primeiro dia, luz. Primeiro dia, luz. O que é isso senão inspiração de Deus? Quando apareceram as estrelas, o sol, aí houve luz. Era mais lógico eles terem escrito o sol, Deus criou o sol, criou a luz. Não, luz. E sabem o que é mais curioso? É que essa luz é hoje que sustenta esta hipótese de que o universo apareceu. E é curioso que essa luz, isto é, quando não há nada e aparece alguma coisa, a tendência é essa coisa que aparece voltar a desaparecer, porque o que lá estava era nada. Certo? É o normal. Uma coisa estava em equilíbrio, não havia nada. Por alguma razão, apareceu qualquer coisa lá, o mais certo é ela voltar a desaparecer. Certo? Então, o que sabemos hoje é que para haver matéria, aquilo que somos feitos, teve que haver luz. E a primeira matéria que apareceu no universo, tem uns nomes esquisitos, não vou dizer, vamos simplificar. Essa matéria, quando apareceu, devia supostamente cancelar-se com outra que também apareceu, que era contrária a essa, e o resultado é luz. Uma luz muito forte. Nós estivéssemos lá, seríamos destruídos. Mas era luz. E o que é que acontece nessa altura? É que aquilo que era matéria, aquilo que era antimatéria, isto é, contrário à matéria, havia aqui uma descompensação. Houve uma descompensação e havia mais matéria do que antimatéria. Então, produziu-se muita luz naquele início, mas ficou mais matéria. Então, nós temos o universo que temos hoje porque houve ali um desequilíbrio. Agora, leiam lá o versículo, eu vou ler, mas hoje só um versículo, então, 2. E a terra... Vamos ler também o versículo 1 de uma maneira diferente. No princípio, Deus criou a matéria e os céus. Porque é tudo o que existe. Os céus e a matéria que está lá dentro. Somos nós, somos as estrelas, são todas as coisas. Então, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E o que é que aconteceu de estranho naquele sítio? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A coisa estranha ali é que havia o Espírito de Deus a mover-se. Alguém se fica surpreendido por haver um desequilíbrio e ter ficado matéria e não ter desaparecido tudo outra vez? O Espírito de Deus se movia ali.
E o que é mais interessante é que, para mim, é que essa luz estava ali confinada, altas temperaturas, né, quando tudo começou, muita energia, estava ali confinada nas primeiras partículas que foram criadas, não havia ainda matéria, não havia hidrogênio, oxigênio, não havia nada disso, era apenas aquelas partículas fundamentais e muita luz, só que a luz não conseguia sair de lá, porquê? Porque não tinha espaço, andava ali a bater por todo lado, muita luz, mas não conseguia sair de lá. Diz o versículo que havia trevas, pois a luz não conseguia sair, estava lá, aprisionada. Mas repare que havia uma face do abismo, quer dizer que havia uma coisa concentrada ali, mas havia um abismo à volta. Pois, naquele momento, o universo era uma coisa pequenininha, com tudo o que já temos hoje, mas... E a partir de certa altura acontece uma coisa que os teóricos dizem que é inflação. Houve inflação. Nós hoje estamos preocupados com a inflação, estamos quase a acabar a fase da inflação. É uma coisa má, neste caso foi uma coisa boa, que é, nessa altura aconteceu uma coisa, antes de haver esta... Antes de Deus dizer, haja luz, aconteceu esta coisa que foi, as pessoas chamam inflação. Isto é, de repente o universo começa a expandir-se. Ninguém sabe porquê. Chamam-lhe inflação. O universo começa a expandir-se. Ou o que acontece é uma coisa que se expande. Está muito quente. Começa a arrefecer. E quando isto começa a arrefecer, essas partículas iniciais começam-se a juntar, começam a formar os prótons, os neutrões, e ainda está ali uma sopa. Por isso que a palavra de Deus diz, não tinham outros nomes, se fala em água, porque realmente aquilo é um plasma, é uma espécie de estado meio líquido. Não é? Então, a palavra de Deus diz água, que é o que eles conheciam na altura, e então começa-se a expandir e às tantas começa a formar o hidrogênio, que é a substância mais simples. Hidrogênio. E a partir daí, há espaço, e o universo a expandir-se, e depois o que acontece, de repente, essa luz... Começa-se a acompanhar a expansão do universo. Diz Deus, haja luz por todo o universo. E o que é curioso é que essa luz que nasceu naquela altura e que é a maior evidência para o universo ter nascido, é aquela que ainda hoje podemos medir. Medir aonde? Não aqui na Terra, mas no sítio onde nós achamos que não há nada, lá no espaço. Os cientistas mediram essa luz. E é que sustenta esta teoria de que o universo teve um princípio completamente compatível com o que nós lemos aqui. É que essa luz chama-se o fundo de radiação cósmica, que hoje podemos medir. E o que acontece é que é uma coisa extraordinária. Eu há uns tempos tinha muita reticência ou renitência em achar que Deus criou o universo nestes dias estão aqui, 6 dias de 24 horas. Há muitas pessoas que defendem isso, mas eu tinha dificuldade. Porque a Bíblia não é um livro científico, portanto não está aqui a explicar fórmulas nem nada científico. E achava aquilo preciso demais. 6 dias, 24 horas, mas ainda não existia a Terra. Tá? Mas alguém fez estes cálculos e que são assombrosos, que é, nós sabemos, pelas nossas teorias, qual foi a temperatura que estava o universo quando a luz se espalhou, quando o universo expandiu e houve luz. E podemos medir agora a força dessa luz, agora, num sítio onde não haja nada a influência do Sol, conseguimos medir essa luz. Não é zero, há lá energia provocada por essa luz. Aqueles que são mais antigos, lembram-se quando tinham aquelas televisões antigas e ligavam um canal qualquer e aquilo não funcionava? O que é que vocês viam na televisão? Aquilo que nós chamávamos o grão. Era parte dessa luz do início. Incrível. Então, medindo a temperatura dessa luz naquela altura, até ela se foi expandindo e foi arrefecendo até chegar agora até nós, chegamos à conclusão que há um fator aí, desde esse ponto até o outro, e se multiplicarmos isso por os nossos 6 dias, de 24 horas, dá 13, quase 14 mil milhões de anos, que é o tempo que dizem que é a idade do universo. Então, alguém fez este relato do princípio como se estivesse lá no início. Para ele, lá no início, foram 6 dias de 24 horas. Para nós, não, porque o universo está a se expandir, cada vez o tempo foi ficando mais longo. O tempo agora é muito mais longo, demora muito mais a passar do que naquela altura. Acho uma grande coincidência
dizerem que o universo tem 14 mil milhões de anos. E quando nós fazemos isto, nós chegamos aos 6 dias. Eu não queria acreditar nisto, acho demasiado certo, mas é o que diz a palavra de Deus, é a conclusão que nós chegamos. Então, para terminar, a luz. Deus criou todas as coisas. Houve pessoas que acreditaram que Cristo ressuscitou porque leram Gênesis de outra maneira. Viram isto. Viram a luz. E agora, para terminar, vamos a João. Capítulo 1, não é? Todos nós conhecemos. Quase de cor, não é? Vamos lá, João, capítulo 1. E no princípio era o verbo. O que é o verbo? É a ação, não é? Nas nossas frases. É a ação. O que é que aconteceu no princípio? Deus criou todas as coisas e disse: haja luz. Começou o tempo a contar. Até chegar agora a nós. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Isso contou o tempo de maneira diferente de nós. Se aqui na Bíblia tivesse escrito, olha, a criação durou 14 mil milhões de anos. Toda a gente aceitava. Mas estava errado. Foi um humano que contou isso, essa história, dessa perspectiva. Vista daqui, demorou esse tempo, possivelmente. Mas visto lá, no início. 6 dias. E diz aqui, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida. Nele estava a vida. Então, temos vida por causa de Ele ter criado a luz e tudo o resto que nós vemos descrito aqui fielmente em Gênesis de forma extraordinária. E a vida era a luz dos homens. A vida é realmente a nossa luz. Não é a luz do sol. A vida é aquilo que nos anima, não é? É aquilo que dá sentido à nossa existência, não é? A vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Nós não compreendemos como é que isto tudo aconteceu. Mas a luz resplandece nas trevas. E houve um homem que deu testemunho, e era João. Ali estava a luz verdadeira. Ele não era a luz, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não havia lugar para ele na estalagem, quando ele veio. É luz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Crês tu em Cristo? O Senhor da vida, o Criador de todas as coisas, deu a vida por ti. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Acreditas tu nisto? Valorizas esta palavra do Novo Testamento? Olha para trás, está tudo igualzinho. Não fica desvalorizado por causa de outras coisas. Mas é verdade. A verdade está desde o início até ao fim. E à medida que formos aprendendo, vamos tendo mais conhecimento, vamos conhecendo mais a Deus e vamos vendo como as coisas todas estão aqui, batem certo. Assim Deus nos ajude. Que hoje possa ser um dia de luz na tua vida, se ainda não conheces este Salvador, este Criador de todas as coisas. E podes começar por Gênesis. É um bom começo. Mas depois também vai a João, que João dá ali um acompanhamento, dá este contexto, não é? Este contexto. Não é só esta questão mecânica, sequencial da criação, mas dá-te porque é que tudo isto foi criado. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós e que haja muita luz nos nossos corações nesta época. Amém.